Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. É uma alegria muito grande podermos gravar mais um vídeo para o nosso canal. O assunto que nós iremos tratar hoje aqui é um assunto muito importante, muito relevante para os dias que estamos vivendo. Eu estou aqui do meu lado com a companhia, a alegria e a satisfação de ter aqui a Diana conosco. A Diana é nossa querida amiga já há algum tempo e nos visita hoje aqui no sítio, a Diana. Diana, dá um tchauzinho para os nossos amigos, dá um oi para eles. Oi, pessoal. Pois bem, meus amigos, muito pouco tem se falado sobre esse assunto. Sabendo da importância e da relevância desse assunto, nós gostaríamos de hoje meditar na palavra de Deus acerca desse assunto. Eu gostaria que você ficasse até o final, primeiro vídeo, porque serão três vídeos, uma série de 3 vídeos no qual trataremos desse assunto tão relevante que é a reverência na casa de Deus. Estamos vendo que a reverência pelo que é santo, sagrado, quase se extinguiu no meio da cristandade. E hoje eu irei falar no nosso meio, no meio do adventismo, sem falar das outras igrejas, né, evangélicas. Infelizmente têm deixado muito a desejar no que diz respeito à reverência na casa de Deus, né? Infelizmente, estamos vivendo dias muito difíceis, estamos vivendo em dias em que essa reverência praticamente se extinguiu. Eu gostaria de iniciar com uma palavra de oração para que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra e dos testemunhos e também de um texto da lição da Escola Sabatina que vamos ler, ok? Vamos curvar nossas frontes para falar com o nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos por tuas bênçãos, tuas dádivas. Estamos iniciando agora uma série de 3 vídeos falando sobre a reverência na sua casa, o lugar de culto e o quão importante isso é para preparar um povo para o regresso de Cristo Jesus. Um povo que esteja pronto e aptos, santos, para poder ascender aos céus quando Cristo voltar. Então, que o Senhor possa ungir os nossos lábios nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eu gostaria de abrir esse primeiro vídeo lendo com vocês um texto que se encontra no livro de Amós, no capítulo 3. Eu leio a partir do verso 18, que diz assim: Ai de vós, que anseiam pelo dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia? O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Muitos, amados, desejam a volta de Jesus, sonham, a maioria, nós almejamos a volta de Jesus. Mas a Bíblia menciona aqui, a palavra de Deus menciona que será dias de muita escuridão, de trevas, de muitas lutas. Nós que somos estudiosos da palavra de Deus, sabemos que verdadeiramente será dias complicados, pois já estamos vivendo em dias assim que antecedem a volta de Jesus, próximo aí da angústia de Jacó, estamos vivendo o tempo de pré-angústia, aonde nós estamos sentindo na pele o quão terrível tem sido esses dias e quão terrível será. A Bíblia menciona também ali no livro de Daniel, no capítulo 12, que dia como esse nunca houve e nem nunca mais haverá. Então o texto segue dizendo o seguinte: é como se um homem fugisse do leão e um urso o encontrasse, ou entrasse em sua casa e, encostando a sua mão na parede, uma serpente o mordesse. Não será dia do Senhor trevas e não luz? Escuridão sem que haja resplendor? Eu odeio e desprezo os seus dias de festas, e não sentirei cheiro em suas assembleias solenes. Aqui o profeta está mencionando a maneira com que as pessoas têm se portado na casa de Deus. Muitos hoje em dia pensam que estão agradando a Deus, oferecendo para Deus um culto simplório. Infelizmente, nós temos acompanhado em algumas de nossas igrejas festas, aniversários sendo comemorado dentro do templo, no lugar santo. Nós temos visto dentro da igreja abominações, músicas mundanas, músicas que partem do blues, do jazz e do rock, samba. Nós estamos presenciando no nosso meio
coisas abomináveis, deploráveis. E as pessoas, infelizmente, o professo povo de Deus, imaginam ou pensam que Deus aceita tais cultos. Ou seja, estamos vivendo hoje em dias em que não há praticamente nenhum respeito pelas coisas sagradas, pelas coisas que são santas. Então, esse primeiro texto que nós estamos lendo aqui de Amós menciona que Deus vira as costas para tais cultos. E essas coisas têm feito com que Deus realmente vire o seu rosto. Faça de mim o som dos seus cânticos, pois não os ouvirei, a melodia das tuas violas. Ou seja, Deus não tem ouvido essas músicas que não são hinos, são músicas que verdadeiramente não têm enaltecido a Deus, não têm adorado a Deus. Essas músicas não são músicas que levam o adorador a adorar a Deus. Fala, brother. Então, o que define o rock basicamente seria a batida sincopada, ou seja, a ênfase da bateria está nos tempos 2 e 4, ou seja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, enquanto um tempo convencional de marcha seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você vê que é isso que é tocado, por exemplo, nos hinos ou em marcha de bateria no exército, por exemplo, né? Agora vamos lá, um exemplo prático aqui do rock. The Cranberries é rock? Sim, é rock, né? Então, in your head, zombie, zombie, zombie. O índio todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Deu para ver a similaridade, ou seja, nem similar é, né? A igualdade. Então, amados, estamos vivendo, queridos irmãos, em dias complicados, em dias onde a casa de Deus tem sido verdadeiramente desonrada. Gente andando na igreja, nos corredores da igreja, conversa, gente conversando, ok? Pessoas comendo dentro da igreja, mães que levam lanche para os filhos para comer dentro do templo. Tudo isso tem desagradado a Deus. Isso tem feito, como diz o texto de Amós, com que Deus vire o seu rosto. Muitos de nós estamos pensando que Deus está presente em tais assembleias. Amados, é triste que eu vou dizer, isso vai causar até um grande alvoroço. Mas Deus não só tem virado o seu rosto, como Ele não tem participado de tais cerimônias que se dão nome de culto. Deus não está nesse lugar. E provavelmente tudo isso que tem acontecido tem feito com que nós venhamos a ficar nesse mundo por tanto tempo em sofrimento. Verdadeiramente, amados, Deus não está sendo honrado pelos seus adoradores. O Senhor Jesus disse assim, a casa do meu Deus será chamada casa de oração. A casa do meu Pai, casa de oração. E infelizmente as pessoas têm feito desse lugar um lugar comum. Nós vamos ver no próximo vídeo que há uma diferença entre santo e comum. Nós vamos usar o texto de Levítico, capítulo 10, mencionando ali, contando ali a história de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, né, que eram da tribo dos levitas e que eram responsáveis pelo culto, ou seja, pela administração no santuário, na casa de Deus, né, no santuário que Deus erigiu ali no deserto. Mas você pode ler na sua casa, Amós 3, a partir do verso 18 até o verso 27. Bom, eu tenho aqui em minhas mãos uma lição datada de 1989. É uma lição que está em bom estado, cujo título dela para o trimestre é Levítico e Vida. Na última lição desse trimestre, a temática é reverência para com Deus.
Eu gostaria de mencionar um texto aqui para vocês, muito importante, que o autor da lição aqui menciona, que inclusive também está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 193, 194 e 198, ok? Então aqui diz o seguinte: olha quão é importante a reverência para com Deus e quantas pessoas estão correndo risco, quantos de nós temos corrido risco de perder a nossa salvação por conta dessas abominações que têm acontecido no nosso meio. Para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra é como que a porta do céu. Os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a assembleia lá no alto, para aquela reunião sublime, a qual coisa alguma que contamine poderá ser admitida. E continua o texto dizendo: felizes os que possuem um santuário luxuoso ou modesto, seja no meio de uma cidade ou entre as cavernas das montanhas, no humilde aposento particular ou em algum deserto, se for esse o melhor lugar para que lhes é dado arranjar para esse fim, Deus o santificará pela sua presença e será santidade ao Senhor dos Exércitos. Também vem dizendo aqui em Testemunho Seleto, volume 2, página 193, 194 e 198. Quão sublimes são esse texto? E esse texto se encontra também no manual da igreja, no nosso manual. Então, portanto, amados, a casa de Deus não deve ser tratada como um lugar comum. Hoje é muito comum nas igrejas espalhadas pelo mundo e infelizmente essa febre, essa situação também chegou aqui nas nossas igrejas, o tal de se reunir para poder comer junto à panela, dentro do lugar santo, inclusive, ou no pátio do lugar santo, ou dentro das dependências, né? Hoje, infelizmente, é muito comum a realização de teatros, encenações, né? Lanches, coisas que realmente têm muito entristecido o coração de Deus, e Deus não tem deixado a sua presença nesses cultos. Deus tem virado as suas costas para tais cultos, né? E outra coisa que eu queria mencionar com vocês, né, é o tal de se fazer encenações, teatros, os cultos que são feitos de maneira a adorar o eu, o homem-centrismo, né, o homem como centro e não Deus como centro. Então, realmente, Deus tem se afastado de tais cultos. E isso é muito triste, queridos irmãos. Nós precisamos revermos, se nós queremos ir para o céu, a nossa forma de adoração. Eu queria mencionar para vocês também o seguinte: na história de Caim e Abel, ali no início da criação, Deus deixou claro a que adoração ele irá aceitar. Ele aceitou a adoração de quem? De Abel ou de Caim? Ele aceitou a adoração de Abel. Mas Caim, até então, aos nossos olhos, havia trago tudo daquilo que era melhor, os melhores frutos da terra. E Deus não aceitou. Por quê? Porque Deus não havia pedido aquilo. Essa pregação não é para deixar ninguém triste, não é para você ficar triste comigo, não é para você ficar zangado. Eu sou apenas aqui um instrumento. Estou, na verdade, lendo textos que Deus deixou para essa igreja, mostrando para você, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, né, e também nas nossas lições, o quanto é relevante a adoração verdadeira a Deus. Deus aceitou a adoração de Abel, por quê? Porque Abel foi obediente, estritamente obediente em todos os pormenores que Deus havia dito que ele fizesse. Então ali representa a adoração verdadeira do povo de Deus, do verdadeiro povo de Deus, do remanescente, da igreja remanescente, dos 144 mil, que verdadeiramente reconhecem que Deus se faz presente
e que ele deve ser honrado, dignificado e adorado de maneira correta. Bom, eu tenho aqui em minhas mãos um livro intitulado Orientação da Criança, e eu leio aqui a página 542 desse livro, mas no capítulo 80 vem falando só sobre reverência na casa de Deus. É interessante que eu marquei aqui um texto para meditar com vocês bem rapidamente. Não agir como se estivesse em lugar comum. Deve haver um lugar sagrado, como o antigo santuário, em que Deus se encontre com seu povo. Esse lugar não deve ser usado como sala para lanches ou de negócios, vírgula, mas simplesmente para o culto a quem? A Deus. No próximo vídeo da série, nós vamos tratar mais, nós vamos ler mais sobre esse texto aqui, mas essas primeiras palavras aqui que eu li são muito interessantes, porque aqui é dito que no lugar onde Deus se encontra, não deve ser usado como sala para lanches ou de negócios. Vírgula, tem a vírgula. Nós devemos entender que a vírgula é muito importante. Então aqui Deus já deu o recado. Não deve ser usado para lanches ou lugar para negócio. E infelizmente a gente tem visto isso nas igrejas aqui no Brasil e fora do Brasil. Então isso tem sido um atrativo com viés de desculpa para poder trazer as pessoas. Não, nós temos que trazer as pessoas para que as pessoas possam se converter. Então a gente tem que servir tudo aqui, comida, etc. E infelizmente tem igrejas nossas nos Estados Unidos que servem lanche e até café. Você já imaginou isso? Café? Né? Terrível. E tem pausa e as pessoas ali comem dentro do lugar de culto, tem música com rock, etc. Então, amados, isso realmente entristece o coração de Deus. Isso é muito triste e Deus não está presente nesse lugar. Aqui é dito aqui, mas simplesmente para o culto a Deus. O templo, o lugar onde Deus vem se encontrar com o seu povo, o lugar onde Salomão, quando terminou a construção do templo sagrado, onde Salomão orou e a presença de Deus veio através daquele fogo, né, tremendo, aonde o povo sentiu a presença de Deus, viu que Deus, que é um Deus santo, não é verdade? É mencionado também na Bíblia Sagrada, na Sagrada Escritura, no livro de Isaías, que os anjos, quando estão na presença de Deus, eles cobrem os seus rostos, os seus pés, sabendo que eles estão diante do Altíssimo, do Santo, né, de um Deus Santo. E infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, quão pouca ou nenhuma reverência as pessoas têm tido pela casa de culto e pela presença, santa presença de Deus. Sabe, amado, a Bíblia diz também, a palavra de Deus diz que nós devemos tirar a sandália até dos nossos pés, porque o lugar onde Deus está é terra santa. E no livro também de Eclesiastes é dito o seguinte: quando entrares na casa do seu Deus, que sejam poucas as suas palavras. As pessoas têm feito ali do lugar de oração um lugar de encontro, de festa social. Risos, deboches, pessoas falando para lá, para cá, crianças brincando, correndo no pátio da igreja, dentro do templo. Isso realmente tem entristecido o coração de Deus e Deus, como eu disse, não está nesse lugar. Então, meus amados, eu espero que você faça esse vídeo circular. Muitas pessoas, infelizmente, no nosso meio perdeu o senso da presença de Deus. E eu clamo a Deus pela minha vida, pela da minha esposa, que nós também fazemos parte desse povo. E eu faço parte disso. E eu também tenho a minha culpa nesse particular. Então que Deus possa ter misericórdia de nós. Que nós possamos rever, né, a nossa adoração e buscar uma adoração verdadeira, um coração contrito, uma adoração que realmente agrade o Senhor, que possa subir como um cheiro suave às narinas do nosso Deus, que Ele aceite, para que assim a gente esteja preparado para aquela assembleia lá no alto, onde coisa nenhuma contaminada irá entrar. Que Deus te abençoe, compartilhe os nossos vídeos, deixe lá o seu like e a gente tem um encontro marcado no nosso segundo vídeo da série A Reverência na Casa do Nosso Deus. Deus abençoe e nos guarde.